Boa noite! Bem-vindos a mais uma História de Sucesso! Como que foi a semana de vocês? Tivemos aí o feliz Dia dos Papais, né, no domingo. Um beijo em todos os papais aí que assistem o História de Sucesso. E mais uma semana começando, mais uma semana de muita gratidão. Agradeço ao Randall, ao Anderson, sempre minha gratidão por eles, pelo meu trabalho aqui. E hoje nós temos o Dia do Advogado. Olha que bacana. Quero agradecer imensamente, mais uma vez, o Empório Santa Pimenta, que me fornece todos os looks que eu estou vestindo todas as terças-feiras. Dá uma passadinha lá, quem puder. É na Rua da Prata, 367, Empório Santa Pimenta. Chegou novidades, tem muita coisa linda. Renatinha, mais uma vez, obrigado pelo carinho comigo. Paulinha também, que sempre me atende lá. Muitíssimo obrigado pelo carinho imenso de vocês e pelos looks maravilhosos. Já me perguntaram o que eu faço com os looks, né? Com todas essas roupas aí que eu ganho. Na verdade, todas essas roupas, elas são revertidas em cestas básicas. Porque eu acho que o intuito é nós ajudarmos quem realmente precisa nesse momento. Como eu já falei, estamos todos no mesmo barco, no mesmo mar? No mesmo barco? Não, estamos no mesmo mar, porém em barcos diferentes. Então o momento agora é nós sermos solidários e ajudarmos quem precisa, ok? E vamos lá, vamos ver quem já está antenado aqui antes de eu apresentar o meu convidado. Carolina, beijo Carolina, Cineide sempre, um imenso carinho, Márcia, Dona Roseli, um beijo. Vou esperar aqui um pouquinho para o pessoal ir entrando, né? Vamos lá. Galera aqui. Tem também o acesso pelo YouTube, viu, pessoal? Quem não conseguir fazer o acesso pelo Facebook, pode fazer o acesso pelo YouTube do tvbarueri.live, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite a todos, um imenso carinho. Sempre são as pessoas queridas que sempre estão aqui comigo, né? É isso aí. Ah, pessoal, vai ter sorteio também hoje, que o meu convidado, ele é escritor e ele trouxe livros para fazer o sorteio, tá? O telefone é o número que está aparecendo aqui na tela. Então, fiquem ligados, peguem esse número aqui para acontecer o sorteio, tá bom? O sorteio vai acontecer lá pro meio da entrevista, tá? Vamos lá. Fernanda, beijo. Gigi, beijo. Fernanda, que tem a filha Vitória aí, que também vai ser advogada. Advogata, porque é muito linda. É isso aí. Ah, um beijo para minha advogada, a Bruna, um beijo para o Dr. Rodrigo, enfim, um beijo para todos os advogados aí do Brasil, que exercem essa profissão com muita dignidade. E lembrando que, né, depois da sua mãe, a única pessoa que vai te defender muito bem é o seu advogado. Sabia disso? Então vamos lá, eu acho que eu já vou apresentar o meu convidado, que a gente tem muita história aqui para contar, muita história para contar. Vamos lá. Ou vamos esperar um pouquinho mais o pessoal aqui chegar, se acomodar, para assistir essa live. Kátia, beijo Catita, sempre aqui comigo. Rosângela Dias. É isso aí, todo mundo entrando. Vou dar mais um tempinho aqui, tá, pessoal? Para que todo mundo possa ficar conectado. E já apresentar o meu convidado. Vou dar uma passadinha agora lá no YouTube para ver quem tá lá. Fernanda Pessoa, boa noite, parabéns a todos os advogados. Dr. Carlos é um excelente profissional, mestre nato. Fernanda Pessoa, isso aí. Fernanda, fica ligada que vai ter sorteio, tá? Fabi, beijo Fabi, boa noite. Vitorinha, beijo, coisa linda.
É isso aí. Eu acho que eu já vou apresentar o meu convidado, porque eu estou super assim, ansiosa, né? Porque ele tem bastante história para contar. E como a gente tem aí um sorteio pela frente, então eu acho que eu já vou apresentar ele. Hoje, como eu falei para vocês, é o Dia do Advogado e eu trouxe aqui ele, que é doutor, professor, comendador e escritor. Filho de torneiro mecânico e sua mãe cuidadora do lar. Aos 8 anos, ele já começou a trabalhar com o pai por livre e espontânea vontade. Com toda a dignidade, se formou em Direito e hoje é um renomado advogado. Com vocês, eu passo a palavra para Carlos Eduardo Marques. Muito bem-vindo, Dr. Carlos Eduardo. Boa noite, Paula. Boa noite a todos, a audiência. Gostaria de agradecer toda a direção da TV Barueri Live, a todos os telespectadores e parabenizar a todos os advogados pelo nosso dia de hoje. Aliás, como a Paula já mencionou no início do programa, né, se não for depois da mãe da gente para nos defender, se não for o advogado, realmente há poucas pessoas aí que compram nossas causas no bom sentido, né, comprar no sentido de aceitar as causas e a nossa defesa. Meus agradecimentos ao Randall, a você, Paula, para o convite e ao jovem Felipe Tel, que foi um dos idealizadores e responsáveis por nós estarmos aqui vivenciando esse momento lindo hoje. Muito obrigada, querido. Então vamos começar essa linda trajetória do Dr. Carlos aqui. Como eu mencionei, filho de torneiro mecânico, sua mãe dona do lar. Ele aos 8 anos começa a sua trajetória trabalhando por livre e espontânea vontade. Como que foi essa trajetória? Me conta. Meu pai, como torneiro mecânico, depois ele trabalhava na Engesa do Brasil, né? E a Engesa teve alguns percalços. Para quem acompanha a empresa, acompanhou a história da empresa. Teve também alguns empreendimentos, alguns comércios, e eu acompanhava, ele me levava, ou eu ia com ele, mas era tudo muito, muito tranquilo, de livre e espontânea vontade, já trabalhando na época, em meados dos 8 anos, por volta dos 8 anos, num açougue que ele tinha arrendado. E eu era responsável, de uma certa forma, por anotar todas as vendas que eram realizadas, isso na década de 80, todas as vendas que eram realizadas no dia, em uma caderneta, em um caderno mesmo, anotando com caneta, e ao final do dia se auferia quanto se vendeu para poder se calcular o lucro, se as vendas estavam boas, se precisavam melhorar e assim sucessivamente. Não obstante a isso, também, ainda criança, mas criança vocês sabem como são, eu tentava ser açougueiro também, né? Às vezes pegava uma faca lá sem querer para desossar umas peças de carnes, etc. Mas tudo com muito cuidado, muito zelo. Bacana! E aí com o tempo você foi trabalhar com os seus pais em uma empresa de café que passou a ser do seu pai, é isso mesmo? Passado anos depois dessa empreitada, não muitos, né? E antes dos hipermercados chegarem à região de Barueri e adjacências, veio uma espécie de onda, que a gente começa a falar a idade, né, Paula? Por isso quem lembra das máquinas que moíam cafés, só moíam, não eram as máquinas que faziam café expresso. Então, meus pais, né, adquiriam o café em grãos, né, em sacos de 10 quilos cada um, e nós vendíamos no varejo, moíamos esses grãos, o freguês, né, como era chamado na época, pedia um quarto de café, que 250 gramas, meio quilo, 1 quilo, e assim nós vendíamos
Chegamos a vender, eu também controlava junto aos meus pais, chegamos a vender naquela época e desse modo não industrial, diria até artesanal, 1,5 toneladas de café por mês. Bacana! E nós seguimos aí por vários anos nesse empreendimento. Sempre trabalhando com os pais, né? Sim, e estudando. Estudando. E aí em 1992 ele foi fazer o ITO, que é o Instituto de Tecnologia de Osasco. Ele é Barueriense nato. Isso. Barueriense nato. Isso. Então Barueri escolheu. Ou eu escolhi Barueri, né? Nesse caso o Barueri escolheu. Sim, sim. E aí ele foi fazer o ITO em 1992. Já vislumbrava aí toda uma tecnologia avançada. Sim, era a época em que os bancos já começavam a trazer, de certa forma, os cartões de crédito. Já havia uma certa mudança da compra de cartões de crédito, das maquininhas, aquelas que eram passadas, vocês lembram, saíam os boletos, né? Já começava-se a implantar a moeda eletrônica, os cartões, os caixas eletrônicos, lógico que não na amplitude de hoje, e eu, analisando todo aquele cenário, na minha adolescência, ou início de adolescência, em meados dos 14 anos, terminado a antiga 8ª série, eu tinha que optar se eu ia fazer o antigo colegial normal ou o colegial antigamente chamado de colegial técnico, onde você estudava tanto as matérias normais como as técnicas dentro da área que você escolheu. E eu optei por fazer eletrônica, o curso de técnico em eletrônica. Barueri não tinha ainda os ITBs, e de modo que nós, eu também e vários cidadãos baruerienses, amigos dessa época, íamos estudar na cidade vizinha de Osasco. Eu particularmente ingressei no ITO para fazer eletrônica. Nós não tínhamos muita opção também em Osasco, era ITO, Bradesco e Fernão Dias. E também havia um processo seletivo muito acirrado. Nós fazíamos cursos preparatórios para podermos passar nesses processos seletivos, chamados na época de vestibulinhos, e eu fui aprovado no ITO em 8º lugar para ingressar no curso técnico de eletrônica, e assim comecei a cursar eletrônica em meados de 1991, 92, né? Inclusive era atleta também, né? Sim. Já o atletismo começou aqui na cidade de Barueri. Iniciamos como judoca, faixa branca, com o antigo sensei Sadal Doi. O tatame era muito pequeno, mas era o suficiente para a época. Ele era localizado no AET, Assessoria de Esporte e Turismo. Então, hoje, para quem conhece, nós temos lá localizada a Secretaria do Meio Ambiente, e treinei judô por vários anos. Tinha um corpo de atleta, treinava e disputava campeonatos, né? No auge da minha performance, naquela época, lógico, né? Eu com 1,80 m pesava 78 quilos e cheguei até a faixa verde. Ia fazer exame para faixa roxa, marrom, preto, mas daí os estudos me chamaram, tinha que ir para Osasco, acordava às 5h30 da manhã, depois tive que estagiar, e aí nós fomos priorizando de uma certa forma os estudos, e de modo que não ia sobrando muito tempo para outras atividades, até porque nós trazíamos tarefas difíceis da escola naquela época, não que não sejam hoje, mas naquela época não tínhamos os recursos que temos hoje, como a internet, por exemplo, né? A nossa internet da época era a Barça, e quem tinha a enciclopédia Barça
não era qualquer família. Era o Google da época. Era uma família de classe média, né? Para cima que tinha, que era muito caro, muito caro. A minha mãe tem até hoje a Barça na casa dela. E aí, em 1993, infelizmente, devido a uma grande perda de um amigo, ele entra num processo de depressão. Depressão, todo mundo sabe que é uma doença extremamente complicada. Naquela época não era se falado como hoje, a gente tem aí, né, tantas mídias que envolvem o problema e a doença. Então naquela época era uma época muito difícil. Em 1993 praticamente não se falava de depressão. Me conta sobre essa fase da sua vida. Em meados de 1993, 92, em decorrência, assim me foi explicado pelos médicos da época, em decorrência do excesso de atividades que eu ainda exercia, era o curso de eletrônica, era o atletismo, tinha violão clássico também, que eu estudei por 8 anos, e culminou com a perda de um amigo de infância, num acidente trágico na ocasião, e me fez entrar nesse processo depressivo. Eu já estava no 4º ano de eletrônica e tive que parar o curso de eletrônica. E como que foi isso? Me conta como que foi esse processo. Você teve ajuda dos seus pais, você teve ajuda de amigos, como que você fez para sair desse processo de depressão? Para que hoje quem estiver escutando, né, que estiver passando por isso, inclusive, para que possa ter aí uma reflexão, para que possa ter uma luz e uma ajuda. Os pais sempre presentes, momentos difíceis, tratamento médico, queriam me internar, meus pais não deixaram. Mas não consegui prosseguir no curso de eletrônica, de modo que eu tive que trancar a matrícula. E no dia que nós fomos trancar a matrícula, em Osasco, o Ito já estava sediado ao lado do fórum do Jardim das Flores, e sempre tive parentes que moraram em Osasco, inclusive a tia Isaura, que hoje nos assiste, e o tio Lino, o doutor Isalino, também advogado, ferrenho, ex-delegado de polícia, ex-juiz de direito, né? Saindo do curso do Ito, meu pai, que era a única irmã dele, né, a tia Isaura, viva até hoje, graças a Deus, me disse, vamos passar na casa da tia, que já era um hábito, já era um ritual. Né? Quando íamos para Osasco, passávamos na casa da tia Isaura, do tio Lino e outros parentes que lá residiam. Chegamos, fomos muito bem recebidos, como sempre, e eu naquele processo depressivo, não sabia direito o que estava acontecendo. Meu tio saindo para ir ao fórum como juiz, me perguntou, e aí, Edu? Eles me chamam de Edu na família. O que você vai fazer agora, né? Vai continuar estudando, vai continuar eletrônica, tal. Eu falei, tio, eu não vou fazer mais nada, não vou estudar mais nada, tal. Com respeito, mas, né, de uma maneira um pouco mais rude por conta do processo depressivo. E ele, sempre um entusiasta pelas causas jurídicas, meu pai ao lado, disse o seguinte, por que você não cursa direito? O tio vai se aposentar daqui a alguns anos e você vem trabalhar comigo. Aquilo para mim entrou pelo um ouvido, saiu por outro. Eu era da área de exatas, né? Para mim andava de jeans, camisa polo, camiseta. Para mim era um mundo que não existia. O direito, assim, existia, respeitava, mas não me via circulando por esse mundo tão pouco fazendo o curso de direito. Então, para mim, apesar do incentivo já naquele dia,
devido ao processo que eu estava passando, para mim entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu agradeci e tal, nos despedimos, ele foi para o fórum e nós voltamos para Barueri, eu e meu pai. Já no caminho, meu pai: ô Eduardo, você ouviu o que o tio falou? Falei: ouvi, pai, mas eu sou de exatas, não tem nada a ver, eu não vou andar de terno e gravata, não é para mim isso aí. Mas pensa bem e tal, não sei o que, e veio já trabalhando a ideia durante o caminho. No decorrer do processo depressivo, também outras conversas com o tio, a tia Isaura também, minha mãe, todos incentivando: por que você não faz direito? Por que você não faz direito? Arrumaram os livros para mim lá, de cursos preparatórios para vestibular, para eu estudar, para passar no vestibular. Eu falei: mas não é minha área, eu não vou conseguir, não sei o que e tal. E eu mesmo já colocava um monte de obstáculo. Aí até que chegou uma hora que eu falei assim, pensei comigo, né? Eu aqui com os meus devaneios, pensei comigo: vou fazer o seguinte, eu vou prestar o vestibular para direito, eu não vou passar mesmo. Eu já tinha dado minha sentença, né? Eu não vou passar mesmo. E aí eu reprovando no vestibular, aí eu tenho uma satisfação para dar para o tio Luiz Alino, para o pai, para a mãe, para a tia Isaura e tudo, e eles param de no bom sentido, me cobrar, me atormentar com vestibular em direito, né? E passou! E assim foi feito, né? Eu não estudei nada, né? Eu falava que estudava naquela época. No processo de depressão, que eu tinha estudado todas as apostilas do curso preparatório, tudo e tal, e fui despretensiosamente prestar o vestibular. Também não tínhamos muita opção aqui na região. Nós tínhamos a Fiel, em Osasco, a Faculdade de Direito de Itu, e a Unip estava inaugurando o seu primeiro curso aqui de Direito, mas era no campus Vergueiro. E eu optei então por fazer a inscrição em Osasco, na Fiel, e ia fazer na Unip Vergueiro. Por entender que viajar para Itu todos os dias, inclusive em decorrência da convalescência que ainda perdurava, do meu estado depressivo, não seria viável naquele momento. Prestei despretensiosamente, como já disse, o vestibular, e não tinha internet, não tinha essa comunicação que tem hoje, eram as famosas listas. Você foi aprovado, não foi, você tinha que ir no campus para saber se você foi aprovado ou não, fisicamente. E aí, nesse momento, eu já trabalhava numa empresa aqui em Alphaville, na área de eletrônica, já ia e voltava de ônibus. Raras vezes meu pai me levava de carro, me buscava. E um belo dia, eu saindo da empresa, estava tudo programado para eu retornar para a residência dos pais, onde eu morava de ônibus. Quem estava lá? O meu pai de carro. Falei: ixi, morreu alguém, do jeito que eu estou, né, em convalescência. Ele veio dar a notícia pessoalmente. E aí nos cumprimentamos: pai, boa tarde e tal. Entrei no carro, ele me disse: eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei: eu sei. Quem morreu? Ele: não, ninguém morreu não, pelo contrário. Eu falei: mas então por que o senhor veio me buscar? Ele falou: porque você foi aprovado no vestibular. Que lindo! Ai, tá muita emoção aqui, ele tá muito emocionado. E vamos ler um pouquinho do que os alunos estão falando aqui de você, doutor? Vamos lá. A Miriam Belmono, boa noite. Fernanda da Penha, boa noite. Gilda, Isabel, Andrés, Thaís Castro,
Doutor Carlos, excelente advogado. Miriam manda te falar, tá? Quem mais aqui? O Rogério Morina Vaz, Doutor Carlos, brilhante advogado, abraços. Tiago Kilder, boa noite, professor Carlos. Thaís Castro, bateu um monte de palmas aqui para você. Fernanda Lanzara, excelente advogado, professor, sucesso. Inspiração para muitos advogados e futuros doutores assim como eu. Olha que lindo, quanta homenagem linda. Esse aqui é o pessoal do YouTube, tá? Daqui a pouco eu volto lá no Facebook. E aí, ele passa em 13º lugar, com o apoio dos pais, né, que foi super fundamental, o apoio do tio Lino, que tem uma representação muito grande na vida dele. O que o tio Lino remete para você hoje, né? Ele foi sua total inspiração, com certeza. Sim, tanto como ser humano, lógico, os pais sempre apoiando, a base de tudo como ser humano, né? E o tio nas ciências jurídicas, né? Tanto é que, como eu disse, nós não tínhamos os recursos da internet, todas as dúvidas que pairavam, já cursando direito, aí o tio virou a internet, né? Nós tirávamos a dúvida, eu tirava as dúvidas que porventura ficassem, eu não conseguisse escoar ou esgotar com os meus professores. Tínhamos um encontro com o tio Lino, com o tio Isalino, que gentilmente e prontamente sempre nos atendia, sempre me atendia e esclarecia minhas dúvidas. E tem uma história legal que ele vendia pipas para poder manter os estudos, porque daí veio a paixão pelo direito, né? Ele começou a estudar, e aí veio essa fase de que ele vendia pipas para custear os estudos. É isso? Sim, nessa época nós tínhamos ainda o café, mas já expandido com uma pequena lanchonete lá no Jardim Belval, na rua Engenheiro Oscar Kessel. E aí passei para fazer a faculdade, ou para cursar a faculdade na época. Não tinham as facilidades que nós temos hoje, inclusive financeiramente. Eu, de uma família humilde, né, tinha que, de uma certa forma, bancar os estudos e comprar os livros. Os livros eram um a um comprados, não existia nem vademecum naquela época, vocês que reclamam do peso do vademecum hoje, tá? Minha bolsa chegava a pesar 18 quilos, pesada na balança mesmo, 15, 18 quilos, acho que é por isso que eu tenho umas 3 hérnias de disco hoje, né? Mas enfim, e pagar a mensalidade, né? Pagar a mensalidade, se automanter, porque estudar não é só mensalidade e livros. Na época tinham as xerox, né? Você começa a falar a idade de novo. De novo. Muitas xerox, não tinha acesso à internet, tem um custo de condução, custo de alimentação, custo de vestimenta muitas vezes. Então, não é só a mensalidade, né? E hoje é assim também, só que naquela época era mais difícil. E eu levantei mais esse muro aí para mim não passar. Né? Entendo. E aí, para eu não passar, para mim. E aí, infelizmente, né, em 1998, vem novamente uma grande perda, que foi a perda da pessoa que inspirou ele a entrar no caminho do direito, que foi a perda do tio Lino. Pois é. Bom, eu levantei esse muro, mas transpus ele, fizeram eu transpor, né? Então começamos a universidade, a faculdade de Direito, primeiro ano, as matérias introdutórias, eu era da área de exatas, como disse já a vocês, né? Então para mim, como eu disse, era um mundo que não fazia muito sentido, né? Eu não tinha hábito de leitura. Por isso que eu falo para os alunos, leitura é um hábito, você tem que pegar o hábito de ler as leis, ler livros, literatura, etc. E passei o primeiro ano, não tive nenhuma DP, fui para o segundo ano, no segundo começaram as matérias realmente
de direito, especificamente, direito civil, direito penal, constitucional e assim sucessivamente, e eu comecei a pegar gosto pelo direito. Cheguei ao 5º ano sem encarregar ou levar nenhuma matéria, a média era 7 naquela época. Para vocês alunos que reclamam da sua universidade, onde a média é 5 ou 6 e acham difícil passar, naquela época era 7 nos 2 semestres, e quem não completava os 7 nos 2 semestres, nós tínhamos os famosos exames orais, onde você tinha que conversar, fazer um exame oral, tete a tete com o seu professor, e ele te avaliaria se você estava apto a passar de ano ou não. E no 5º ano, por fatalidade do destino, o tio Lino, infelizmente, foi acometido de uma doença que culminou no seu óbito. Fez algumas cirurgias, fez tratamentos, mas infelizmente o deslinde foi o falecimento dele. Eu estava no 5º ano de Direito. E ficou um legado, com certeza ficou um legado aí do tio Lino com você. Sim, o legado ficou e permanece até hoje, assim como dos pais, né? Primeiro dos pais, depois do tio na área jurídica. Mas eu quase reprovei o 5º ano, quase levei um ADP. Eu, com a formatura paga, enfim, com essa perda súbita, inesperada, e o projeto era trabalharmos com ele, eu praticamente quase reprovei em uma das matérias no 5º ano. Se isso acontecesse, eu teria que abortar o projeto de formatura, já paga, e fazer era anual naquela época, de DP, para eu poder me formar como graduado em Direito. E aí, em 1999, ele passa na OAB, 2000 ele passa a ser a docência e a advocacia e trabalhando na prefeitura. Na verdade, eu trabalhei até 1999 no ramo de eletrônica, muito embora formado, formado em Direito, mas com o falecimento do tio Lino, não tinha o recém-formado, penso eu, ou recém-aprovado no exame de ordem. É difícil você manter um escritório sozinho, com todo o investimento que tem que ser feito, com toda a técnica que tem que ser aplicada, e naquela época era muito mais difícil do que hoje, né? E eu trabalhei ainda mais 2 anos depois de formado na área de eletrônica, até que eu tive a vida me colocou mais uma encruzilhada, não, uma bifurcação, né? Eu tinha que seguir um dos caminhos. Ou eu pegava meu diploma de bacharel em Direito e colocava na gaveta e regredia, ou eu retomava os estudos na área de eletrônica, porém como técnico, né? E fazia uma engenharia, análise de sistemas, etc. E eu optei por prosseguir na carreira jurídica. Foi onde veio a aprovação em 1999 no exame da OAB, em um dos exames da OAB, o 2º semestre, e diante de toda a documentação que tem que ser apresentada, etc., eu recebi minha carteira de ordem no ano de 2000, momento em que nós começamos a advogar. Eu comecei a advogar no escritório de um ex-professor meu, e no curso preparatório para o exame da OAB, que era o antigo CEPAD, também em Osasco, o dono era o professor Luiz Lopes de Freitas, me abriu a oportunidade de, junto com um amigo também daquela turma do curso preparatório, o Dr. Rogério Molina Vaz, hoje procurador do município de Osasco,
para nós lecionarmos a matéria de ética e disciplina no curso preparatório para o exame da OAB. Então, eu começo a preparar bacharéis em Direito como professor deles, para que eles prestem e sejam aprovados no exame da OAB em 2000. Perfeito. E aí, infelizmente, em 2012, ele perde o seu pai tendo que ser pai, porque aí nasce o Heitor. Não quer falar. Se não quiser, não tem problema. Prossegui na docência. 6 meses após, aproximadamente 6 meses após iniciar como docente nas matérias de ética e disciplina da OAB, eu fui convidado a ministrar a matéria de Direito Constitucional para os alunos também do mesmo curso que iriam prestar o exame da OAB. E aí começa a minha paixão pelo direito constitucional, matéria que confesso, sou réu confesso aqui, eu odiava na faculdade, né? Direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, era uma filosofia, era uma matéria para mim que estavam falando javanês. Mas enfim, diante desse desafio e da confiança do professor Luiz Lopes de Freitas em me atribuir as aulas de Direito Constitucional no curso preparatório, eu não tive outra opção a não ser me tornar um especialista na ocasião em Direito Constitucional. Ingressei na especialização Lato Sensu em Direito Constitucional para me aperfeiçoar na matéria, né? Concluí a pós-graduação Lato Sensu em Direito Constitucional com capacitação docente, matéria essa que nós lecionamos até hoje e palestramos sobre Direito Constitucional, e na sequência da carreira acadêmica eu ingresso, passado alguns anos, no mestrado de Direito Constitucional, e hoje sou mestre em Direito Constitucional com ênfase em Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. E aqui só fazendo um pequeno adendo, né, como professor de Ética e Estatuto da OAB também, que com relação à utilização do pronome de tratamento doutor, e são matéria e perguntas do exame da OAB, né, na matéria de ética e disciplina, qual é a orientação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil? Que nós, advogados, não podemos nos auto-intitular como doutores, porém, se pelos usos e costumes, e tem até um decreto imperial aí que não foi revogado até hoje, tal, as pessoas nos chamarem de doutores, nós não podemos recusar o pronome de tratamento doutor, mas de modo que o doutor é uma praxe nas carreiras jurídicas e outras também, mas para o exame da OAB, especificamente, quem estiver estudando, for prestar o próximo exame da OAB, a orientação dos tribunais de ética e disciplina da OAB é esta. Porém, na área acadêmica, me desculpe, mas só para concluir, Paulo, na área acadêmica, o próximo nível acadêmico é o doutorado, que nós já estamos concluindo o projeto, e um projeto futuro de fazer doutorado, provavelmente em filosofia, e depois o pós-doutorado também. Perfeito. Nós vamos agora fazer, porque a gente só tem 10 minutinhos, né? Daqui a pouco já está encerrando o programa. O Wesley já está me dando uma bronquinha, já mandando levantar a plaquinha, né? A gente vai sortear um livro que ele lançou, diante de toda essa trajetória maravilhosa que ele passou. Ele lançou um livro que é O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. E aí, como existe um programa aqui na TV Barueri também, que é o Café com Justiça, de repente ele pode, né, participar do Café com Justiça e dar mais ênfase aí em todas essas
esse conteúdo maravilhoso que ele tem para passar. Hoje seria a história dele, a trajetória dele, história de sucesso. E aí fica o convite então pro Muniz e para Thalita para convidar o Dr. Carlos a participar do Café com Justiça. Então o telefone está aí, ó, na tela. Esse aqui é o meu que ele me deu de presente, vai autografar daqui a pouquinho. O telefone é o 94311 4013. Então a primeira ligação que fizer nesse número agora vai ganhar o livro do doutor, ok? Então vamos aguardar aí a ligação e aí tem as mensagens aqui. Parabéns, Dr. Carlos, um excelente advogado e professor. Jaqueline Amorim. Rosângela Dias, uma trajetória de sucesso muito linda. Maria Beatriz Goldman, parabéns, Dr. Carlos, por sua brilhante trajetória. Beatriz e Luiz Deganello. Fernanda Pessoa manda te falar que o direito estava na sua veia, mestre. Obrigado por despretensiosamente fazer aquele vestibular. Hoje podemos... Já? Ó, vamos lá. Vamos ver quem que ganhou. Vamos pôr aqui no Viva Voz. Alô? Alô? Alô, e para ganhar o livro. Quem tá falando? Alô? Alô? Caiu. Então, a próxima ligação, porque infelizmente caiu aqui, tá? Vamos aguardar a próxima ligação. Então aqui, ó, a Fernanda manda falar que despretensiosamente fazer aquele vestibular. Hoje podemos nos inspirar no Senhor e não desistir. Bacana, né? Quanto carinho. Vamos lá, gente. Próxima ligação aí. O telefone está aqui no ar. 943 11 40 13. Vamos lá. Primeira ligação ganha o livro. Autografado por ele. O pessoal não quer ganhar o livro, né? Vamos lá, gente. Vamos deixar aqui. Esse aí retornar. Aê! Thiago Kilda. Alô? 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 Com quem eu falo? Boa noite, é com o Thiago Kilda. Tiago, boa noite. Você acabou de ganhar o livro O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil, do Dr. Carlos. Maravilha, fico muito feliz. Professor Carlos, tive o privilégio de ser aluno dele e tenho muita felicidade de poder estar participando desse momento e ainda ganhar o livro do meu mestre, do meu professor. Bacana, que linda homenagem. Então vocês combinam depois de você passar lá no escritório para pegar o livro, ok? Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Parabéns pelo profissional que o senhor é, pela pessoa que o senhor é, e eu lindo um pouco mais da história do senhor e torno mais fã do senhor ainda. Parabéns pela sua trajetória, professor. Tiago, muito obrigado. Eu vou passar aqui para a produção, tá? E aí você combina certinho de passar lá pegar o livro autografado por ele. Ok, obrigado. Muito obrigado, boa noite. Thiago. Muito obrigada. Então o Tiago ganhou o livro, eu já ganhei o meu, vai ser autografado aqui depois. Eu quero deixar aqui também o arroba dele, que é o Instagram, que é o arroba carlosmarquesadv. @carlosmarquesadv. Eu tenho as últimas perguntas para te fazer, porque infelizmente o nosso tempo já está meio que se encerrando. São 3 perguntas que eu sempre faço para todos os meus convidados, que é: diante de toda essa trajetória, essa bagagem de vida que o senhor tem, o que o senhor arruma nessa bagagem? Passado? Isso. Nada. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Sim. Perfeito. O que você tira dessa bagagem? Nada. Não tira nada? Nada. Okay. Superaria todos os obstáculos, teria força, mais força se fosse hoje, mais determinação, não desistiria nunca, obstinado, sempre fui um verdadeiro CDF. Que legal! E o que você deixa de toda essa trajetória? O que você deixa de mensagem? O que você deixa da sua bagagem?
que eu deixo, inclusive nas primeiras folhas do livro, foi dedicado ao meu filho Heitor, e já deixei ele com uma responsabilidade tremenda, porque eu disse o seguinte: filho, papai já falou com você, deixo o meu legado cultural para você. E hoje eu não deixo só a inspiração, talvez, né, de alguém que batalhou, lutou, continuamos lutando, continuamos batalhando, vamos fazer o doutorado, vamos fazer o PhD, o pós. É isso aí. E hoje eu não posso deixar mais nada porque ainda não morri, então eu continuo vivo. Então talvez não, né? Quando eu morrer, eu deixarei para a humanidade o meu legado cultural. Registrar os seus conhecimentos em livros e ser professor é uma forma de se eternizar. Se vai o homem, mas fica o seu legado cultural. Parabéns, parabéns. Infelizmente a gente já está acabando, poderia ficar aqui horas ouvindo mais histórias e mais cultura, porque ele é um poço, esse homem ele é um poço. Eu tenho aqui muitas coisas, ele é extremamente inteligente, ele tem muita coisa que ele desenvolve, enfim, e que não dá agora para a gente dar continuidade. Hoje seria a história de vida dele, mas fica aí o convite para o Café com Justiça, para que ele possa falar um pouco mais, tá? O meu lema é: a gente nunca mais vai ter o dia 11 do mês 8 de 2020, ele é único, então a gente tem que fazer acontecer tudo hoje da melhor forma possível e sempre com muita gratidão no coração. Doutor, muito obrigado, te agradeço imensamente e boa noite a todos. Obrigado, Empório Santa Pimenta, pelo meu look. Obrigado, Randall, obrigado, Anderson, e todos vocês que assistiram. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. E parabéns pelo seu dia. Eu é que agradeço mais uma vez, né, o convite, a oportunidade de expor um pouco da minha trajetória, ainda que pessoal. Fiz questão de falar porque muitos alunos às vezes desistem do curso ou querem desistir do curso, e nós falamos com os alunos um a um, muitas vezes, e sabemos quais são as dificuldades, e as dificuldades muitas vezes são as mesmas, mas são transponíveis, gente, são transponíveis. Não desistam nunca, prossigam, tente uma, tente duas, tente três, tente 10, 100, 1000 vezes, você vai conseguir. É isso aí. Então encerramos a nossa belíssima entrevista com o Dr. Carlos no Dia do Advogado. Um beijo, Vanessa Marques Estanqueiro, que está assistindo aqui também, que mandou mensagem, que é uma excelente advogata também, a todos os amigos advogados, enfim. Muitíssimo obrigado, até a próxima terça, se Deus quiser. Muita gratidão no coração, um beijo a todos, valeu, muito obrigada.